Uma boa noite a você que está conosco. Estamos estudando o livro de Apocalipse, na nossa terceira temporada. Tem todo um contexto aí com o livro de Daniel. Se você não assistiu os nossos encontros do livro de Daniel, é importante que você assista lá no canal Papo para a Eternidade, para você ficar mais contextualizado quando a gente trabalha no livro de Apocalipse. Principalmente no nosso assunto de hoje, que a gente vai voltar a um assunto de 2 semanas atrás, que é Apocalipse capítulo 13, dado o contexto da eleição do novo papado aí ontem, que foi escolhido então o Prevost, um papa pela primeira vez, um americano, um cardeal americano sendo eleito papa. Apesar de ser um cardeal americano, ele viveu a vida dele muito em missão, conforme a própria escola dele, agustiniana, né? Que se dedica muito à missão, principalmente transcultural. Então, ele é um arcebispo, né? Um cardeal que viveu muitos anos no Peru. Foi o escolhido de Francisco, né? Por conta dele ser do dicastério. Na Igreja Adventista a gente usa o termo departamental, né? Lá eles falam dicastério dos cardeais, ou seja, ele era o pastor dos pastores, né? Ele é o padre dos padres, né? Ali do Vaticano, dos cardeais. Então, dos 133 cardeais, que ele era incluso, né? Então, ele era como se fosse o, o cardeal que cuidava desses 132 cardeais, no caso, né? Há mais cardeais, né? 132 para voto, quando eles passam de uma determinada idade, se não me falha a memória, 80 anos, eles já não têm o direito de voto, né? Porque todo mundo que vota pode ser eleito, por isso que eles não permitem acima de 80 anos. Robert Francis Prevost, isso mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai conversar um pouquinho hoje, resgatando. Então, se você não assistiu a live, o nosso encontro, ou lá no canal, ou aqui ao vivo, sobre Apocalipse 13, que foram em duas partes, tá? Foi a parte um e a parte 2, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Se você não assistiu, eu recomendo que, depois desse encontro aqui, vai lá e assiste, ou assiste amanhã, ou em algum momento, porque são longas, né? Assista lá para você pegar os detalhes. Aqui a gente vai resgatar a nossa conversa. Eu vou dar alguns detalhes de Apocalipse 13, mas eu não vou ficar me aprofundando aqui. Eu quero deixar esse encontro aqui bem marcado e bem focado, na questão do Leão 14 agora, né? Vamos chamá-lo aí de Leão 14. Mas antes de a gente entrar no texto bíblico, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo e a oportunidade que nos dá de estudarmos a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica com tua presença, abra nossa mente, dando-nos entendimento às profecias, principalmente da profecia do Apocalipse. E eu peço ao Senhor que nos livre de todo mal, que teus santos anjos celestiais acampem-se ao redor de cada um e que a tua presença seja percebida e manifestada, Pai. Guia-nos neste encontro e que tudo seja para nossa edificação, para que a nossa fé seja alicerçada na tua palavra, para que a nossa adoração seja em espírito e em verdade, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Eu sei que eu acompanhei não só o grupo aí Sinais de Saídas no WhatsApp, mas eu acompanhei outros grupos e outras pessoas, muitas pessoas mandaram mensagem já ontem à tarde para a noite, e hoje durante o dia diminuiu um pouco, mas ainda tinha bastante comentário. Primeiro Papa norte-americano, né? Veja, a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui.
A primeira coisa que eu quero enfatizar é que você, como adventista do sétimo dia, precisa tomar a consciência da responsabilidade e da oportunidade que nós temos em nossas mãos. Por quê? Porque a nossa igreja, ela não é segredo para ninguém isso aí. Então eu falo de maneira pública e vai ser postado no YouTube lá. A nossa igreja é taxada como seita. E se a gente for analisar no sentido de Max Weber, que foi ele que definiu, né? Ele não. Max Weber era um filósofo, tá? Então, ele escreveu A Ética Protestante. Ele analisou o desenvolvimento da sociedade sobre a ótica da religião, do protestantismo principalmente. E lá ele elenca características de uma igreja que seja uma seita. Olha, eu vou te falar uma coisa: você lendo as características de uma igreja que é uma seita na obra de Max Weber, nós somos considerados seitas, sim. E aí você precisa entender uma coisa, tá? Logicamente que não da maneira que as pessoas pensam hoje, se utilizam dessa nomenclatura hoje, mas a igreja que é uma seita, segundo Max Weber, ela é uma igreja que ela protesta contra a ordem das coisas. É uma igreja que não aceita a ordem que é colocada no momento atual. É uma igreja de protesto, é uma igreja que proclama uma verdade para que as pessoas acordem e saiam do meio dessa verdade estabelecida. Dessa perspectiva de Max Weber, nós somos seita, sim, porque nós não aceitamos esse status quo estabelecido, tá? Essa nova ordem mundial. Então, nós não aceitamos e somos chamados a proclamar. Então, você precisa tomar consciência, porque durante 180 anos aproximadamente, né? Para ser mais categórico aí, 182 anos, nós recebemos muitas críticas, que nós inventamos profecias, que nós inventamos as maneiras de lermos as profecias. Bom, o tempo sempre é a melhor resposta, né? Então, há 180 anos atrás, nós, como igreja, já pregávamos uma aproximação entre os Estados Unidos da América e a Igreja Católica Apostólica Romana. Entenda uma coisa, tá? Entenda uma coisa. Quando a igreja começou a publicar isso e declarar isso era inconcebível. Inconcebível. No século XIX, você falar que os Estados Unidos da América iria se alinhar ao Vaticano é seria inconcebível uma coisa dessa. Tá? Uma proclamação de pessoas doidas. E o tempo trouxe a resposta, né? Então, mas note a frase que nós proclamamos: os Estados Unidos se aproximando do Vaticano. Na questão profética, o principal é você se lembrar que o que nós ensinamos e falamos, ah, deixa eu pegar aqui, que foi postado até no grupo hoje, que eu até mantive fixa lá no grupo. O protestantismo dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma. O livro O Grande Conflito, página 588. Então, veja, esse livro ele foi escrito ali no início do século XX, e depois ele passou por uma revisão da própria autora, e aí ele foi ali, depois da primeira década do século XX,
ele foi feita a segunda versão dele, que não mudou muita coisa, só mudou a linguagem, a maneira de abordar, tá? Ah, ela viveu no tempo de Leão XIII. Então começa por aí algo que é interessante chamar a atenção para isso. Ela viveu na época de Leão XIII. Então ela foi uma autora que estava contextualizada ao que estava acontecendo ali sob a direção da Igreja Católica, sobre os mandos de Leão XIII. Leão XIII, ele foi um papa que ele estabeleceu as diretrizes da questão social da Igreja. Ele foi um papa também que aproximou a Igreja, ele participou da transição, né, de um mundo não tecnológico para um mundo tecnológico. Então, de uma revolução industrial, né, de uma revolução tecnológica. Tem imagens dele, né, filmadas. O primeiro papa que foi filmado. Então, o Leão XIII é aquele que abre as portas e coloca a igreja na modernidade, recente, vamos dizer assim. E agora vem o Leão XIV, que tem, pelo próprio discurso dele inicial, uma forte pegada missionária. Ele vai fazer a Igreja Católica ser uma igreja missionária. E é interessante isso aí, um primeiro detalhe de um pouquinho de mudança. Eu quero ver como é que eles vão, como é que eles vão amparar o discurso deles, uma vez que durante muito tempo eles fizeram um discurso contra o proselitismo. E agora, como é que eles vão tratar um papa que se confessa agostiniano e envolvido diretamente na missão? A resposta para isso é que ele é um cardeal que se desenvolveu sob a teologia da libertação aqui na América Latina, e ele enxerga como missão o trabalho social. O trabalho social da igreja, ao meu ver, ele é importante, mas ele é uma parte do trabalho a ser feito, porque você deve pregar a palavra para a pessoa, porque só Jesus Cristo salva. Que você vai ver é uma forte ação da Igreja Católica para influenciar a sociedade. Isso é um ponto interessante, tá? Isso é um ponto interessante porque o decreto dominical, que é a marca da besta, ele virá por não pelo movimento político, mas ele virá através de uma pressão social aos políticos. Então, esse é um ponto de convergência que a gente vai ver. A gente vai ver um ponto de convergência aí, onde uma igreja que é extremamente influente, se movimentando, gente, sempre nos bastidores, lançando a igreja para o trabalho social, para a missão por meio do trabalho social, é uma igreja que vai agora permear e se utilizar de ONGs, de organizações não governamentais, que agora não chama mais ONG, né? Fugiu aqui o nome, alguém pesquisa aí para mim, por favor, mas tem um outro nome aqui mais atual, tá? Então, possivelmente ele vai se entrosar bastante na ONU e tem aqueles outros órgãos não governamentais que ele é uma pessoa que vai trabalhar muito forte no social, através de ONGs. Então, você imagina o poderio de uma igreja que tem muito dinheiro, e ele começa, então, veja como as coisas, eu já estou fazendo uma leitura recente, né? Quando o Trump entrou agora nesse ano, a primeira coisa que ele fez, aquela polêmica lá, né? Que ele
cortou o departamento do USAID, que era uma agência dos Estados Unidos que esparramava dinheiro para essas organizações. OSC, Organização da Sociedade Civil. Isso, obrigado, viu? É isso mesmo que eu estava tentando lembrar. Então, a antiga ONG agora chama OSC, Organização da Sociedade Civil. Então, imagina agora, pegue a ideia aí. De um lado, o governo norte-americano, que é o mais poderoso, mais rico do mundo, ele corta os financiamentos dessas ONGs, tá? É porque ele cortou do OSC, né? Vou usar aqui o termo atual, moderno, tá? Organização da Sociedade Civil, OSC. Então, a USAID, ela foi cortada e desmantelada porque eles descobriram que ela era uma organização que estava enviando dinheiro para muitas OSCs que eram ligadas a movimentos terroristas, que nem lá na faixa de Gaza, lá o Hezbollah, o Hamas e Hezbollah estavam recebendo dinheiro através da USAID. E aí eles cortaram, tá? Agora imagina um papa que entra no poder, que ele é ligado a essa área, que ele conhece essa área, tá? As OSCs, na verdade, são elas que governam um país, viu, gente? Porque tem um político que fica no poder, que você vê aí nas capitais federais, mas a permeabilidade, a entrada desse poder para se fazer ali dominar um território é através das organizações da sociedade civil. Eu sempre achei, estudando, que quando eu leio lá no Espírito de Profecia que o decreto dominical sairá através da pressão social, eu sempre pensei em duas coisas: sindicatos e OSCs, que é antigas ONGs, né? Então, a organização da sociedade civil e sindicatos, eles vão se movimentar para pressionar para ter o descanso dominical. E isso é a marca da besta. Ao mesmo tempo, ele também, nessa questão da teologia da libertação, muito ligada a OSCs e sindicatos e movimentos sociais de bairro, líderes de bairro, tal, talvez você conheça algum, ele tem essa entrada, o Francisco tinha entrada também, então é uma continuidade, tá? Não, nada mudou, nada mudou. A diferença é que ele, talvez uma diferença do Francisco para ele, é que ele é mais acadêmico, assim dizem, né? Os agostinianos, eles têm a tendência de ser mais acadêmicos e mais catequistas, ou seja, vai entrar na doutrina. Eles dão ênfase muito forte à doutrina católica. E um eixo central da doutrina católica, que não está na Bíblia, é o descanso dominical. Então, são fatores que agregam aí e que catalisam para que o decreto dominical aconteça, sendo que o decreto dominical é a marca da besta, tá? O descanso dominical é a marca da besta. Marca da besta, gente, não é nada tecnológico. Você precisa lembrar que eu já falei em outros encontros, você precisa lembrar que hoje 30 e pouco, quase 40, tá? Quase 40, para não exagerar, 35% da população não tem acesso à internet. 35% da população não tem acesso a celular, tá? E dependendo de regiões, esse número explode. Regiões mais pobres, sem infraestrutura tecnológica, e a marca da besta é um conceito global, é um conceito que atinge todas as pessoas. A marca da besta está ligada à adoração, tá bom? Então, fuja desses discursos de YouTube ocidental, de países de internet e infraestrutura tecnológica. Não fuja desses discursos em questões da tecnologia, tá? A Bíblia, ela fala de maneira bem clara que o eixo central é a questão da adoração.
Porque a marca da besta, ela tem. Entenda que o objetivo da marca da besta é um movimento de contrafação à mensagem do evangelho eterno que está sendo pregado no tempo do fim, que foi o nosso encontro da semana passada, tá? Então, o nosso encontro da semana passada, que a gente trabalhou Apocalipse 14, dos versos 6 ao 20, se você não assistiu, assista o vídeo lá, para encadear as ideias, fazer mais sentido. Então, no verso 7 de Apocalipse 14, diz: Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Então, olha só, é um chamado ao temor de Deus, é um chamado para as pessoas darem glória a Ele, por qual motivo? Porque é chegado o momento do juízo dele. E aí, o que que é temer a Deus e dar glória? Adorem, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Veja, aqui é uma citação direta. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, é uma citação direta de Êxodo, capítulo 20, verso 11, que é o mandamento do sábado, o final do mandamento, a conclusão. Por que que eu tenho que adorar Deus no sétimo dia da semana, no sábado? Porque ele fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então é um resgate à mensagem do sábado no tempo do fim, que envolve adoração ao Deus criador dos céus e da terra, que faz todo sentido, porque é esse o motivo que ele está sendo adorado lá no céu, tá? Ele está sendo adorado lá no céu, em Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então ele está sendo adorado no céu porque ele é o Criador. A última fase profética da igreja, onde aparece as sete cartas às igrejas em Apocalipse, cada carta é uma fase cronológica dentro da história da igreja. A última fase, que é a igreja de Laodiceia, Laos, povo, Diqueia, povo do juízo, tá? Diqueia é juízo. Então, Laodiceia é o povo do juízo. E como é que Jesus se apresenta? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Apocalipse capítulo 3, verso 4. Então, note que pro tempo do fim se concentra a mensagem para exaltar o Deus criador dos céus e da terra. Já trabalhei com vocês o conceito no passado que não à toa no século XIX é o século que surge a teoria da evolução das espécies, isso surge a sociologia um pouquinho antes, surge o antropologia, que foram faculdades acadêmicas que confrontam a visão do Criador, que começam a entrar com o argumento da causalidade, que as coisas aconteceram por acaso, tá? A partir de um momento, de um instante lá no passado, e tudo se desenvolveu, evoluiu de lá para cá. Então, veja, por que que a mensagem do Deus Criador para ser adorado no sábado, porque Ele é o Criador, é tão importante para o nosso tempo? Porque é justamente o que se afronta aí no meio acadêmico, no meio social, secular, naqueles que não proclamam uma fé. Na verdade, proclamam, né? Porque fé é necessário para acreditar no evolucionismo, precisa de fé, tá? Que não é comprovado. Então, o chamado
é para adoração, o chamado é para adoração no resgate do contexto de Deus como Criador. E conhecimento desse Deus como Criador se dá quando você lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não trabalharás nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem os animais, e nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Êxodo capítulo 20, versos 8 ao verso 11. Então, o desfecho do conflito final é a questão da adoração. De um lado vai ter aqueles que adoram o Criador dos céus e da terra. Do outro lado, vai ter aqueles que adoram um sistema humano, tá? Um sistema materialista, naturalista, onde o homem se coloca como centro de todas as coisas. O homem determina. Por isso que no Apocalipse 13, verso 18, diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, veja, esse número de homem é uma questão an- antropocêntrica, tá? É uma questão antropocêntrica, é um sistema de adoração onde o homem é o centro. Por isso, não à toa que as pessoas falam hoje e têm esse pensamento esparramado por aí, que eu adoro Deus do jeito que eu quero. Eu adoro a Deus da minha maneira. Eu adoro a Deus na minha casa. Eu não preciso ir para a igreja. Eu adoro a Deus, pelo YouTube. Eu adoro a Deus, no dia que eu escolho que é melhor para mim, dentro do meu calendário de atividades. Eu adoro a Deus no dia que é melhor para mim. Então, isso é tudo pensamento antropocêntrico, tá? É uma adoração não cristocêntrica, mas antropocêntrica. Eu estou determinando como é que eu vou adorar. Então, esse sistema é um sistema humano que é o eco desde o Éden, tá? Porque quando Satanás apresenta, olha, coma desse fruto, porque o dia que você comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, por conta da árvore da vida ser chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando a serpente fala a frase, olha, o dia que se você comer, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal, o nosso cérebro cria uma armadilha achando que a ênfase ali é conhecer o bem e o mal. Adão e Eva já conheciam o bem e o mal, porque quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardar. A palavra guardar é proteger do mal. Então Adão, ele tinha conhecimento do grande conflito. Ele tinha conhecimento de Satanás. Deus avisou: olha, tem um inimigo à espreita. Um inimigo que quer causar destruição e que quer causar um afrontar, porque ele quer ser adorado. Então, veja só, ele já conhecia o bem e o mal. A ênfase ali naquela frase, em Gênesis 3, não é o conhecimento do bem e do mal. A ênfase é como Deus. O dia que vocês comerem, vocês serão deuses. Vocês estarão no patamar dele. Ou seja, aquilo que Satanás quis fazer no céu, Isaías 14, né? Quero colocar o meu trono acima das estrelas, né? Acima do próprio Deus. Então, essa é a oferta que ele fez no Éden. Quando você lê Caim, a história de Caim e Abel, fala que Caim ofereceu os frutos das suas mãos. É antropocêntrico.
Eu quero adorar a Deus da minha maneira, entregando aquilo que eu quero, e não o que ele determina. E aí sim, aí começa-se o desenvolver da história do conflito. Quando você chega lá na Torre de Babel, ou até antes, né? Porque antes tem as tábuas das nações ali, Gênesis 10, onde fala que Nimrod é um grande caçador. Ali não é um elogio. Ali é falando que Nimrod começa a se estabelecer no poder como um Deus, que tem domínio sobre as criaturas, tá? E aí vem, então, Gênesis 11, onde a Torre de Babel é descrita, e nem precisa se falar, né? Eles falam lá: vinde e tornemos célebre o nosso nome, e construamos uma torre que chegue até o topo. Então, é o antropocentrismo, é o homem colocando e determinando um sistema do sagrado, o homem determinando como adorar, tá? Eu vou para o céu, e eu não vou aceitar Deus vir para mim, mas eu quero ir para o céu porque eu tenho capacidade para isso. Então, esse sistema não é novo, gente. Isso aí se repete ao longo da história da humanidade, biblicamente conhecido como idolatria, que é um sistema humano para adoração. Então, quando Nabucodonosor vira e fala assim: ah, eu, Nabucodonosor, construí essa cidade, Babilônia, no capítulo 4, né, de Daniel. No capítulo 1 de Daniel, fala que Nabucodonosor está determinando a comida, determinando os nomes, determinando o trabalho, a educação, ou seja, ali é um conflito onde Nabucodonosor pensa que é Deus e age como se fosse o próprio Deus, e aí ele vai implantando o sistema de adoração, essa ordem mundial, né? Então veja, nada novo debaixo do sol, como diz Salomão. No tempo do fim, o que será estabelecido? No tempo do fim, e será estabelecido um sistema de adoração global humano, em contrafação, em ataque ao sistema de adoração divino. Então, vamos lá. E agora eu quero destacar que o movimento do Papa Francisco, do Papa Leão XIV, a gente deve observar, mas entenda uma coisa, que não é o eixo central do conflito, porque a partir do verso 11 de Apocalipse 13, que é onde vai descrever quem vai estabelecer a marca da besta, que volto a dizer, é o decreto dominical, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, veja, quem é que está exercendo a autoridade aqui? Está exercendo autoridade diante da primeira besta e na presença dela, essa segunda besta. A ênfase aqui são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, eles vão exercer a autoridade diante da besta, na presença dela. E a besta, que é a primeira besta que emerge do mar, é a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Não são imperadores romanos, como alguns preteristas ficam ensinando por aí. Saiu aí uma reportagem no Globo.com de Apocalipse capítulo 13, é um outro sinal, né? Veja que as pedras estão clamando, os sinais estão claros aí do momento que nós estamos vivendo, viu? Agora, logicamente, que eles pegaram um teólogo católico, metodista, né? Metodista católico, viu? Porque teologia da libertação para os católicos é teologia da missão integral para os protestantes. Então, entenda que até a escolha desse papado do Francisco e do Leão XIV agora
sendo de teólogos da América Latina, é justamente esse movimento ecumênico é, que está juntando protestantes e católicos, tá? Dentro da teologia da libertação, que é uma teologia social, dentro da teologia da missão integral, que é uma teologia social. É a mesma coisa, só que teologia da libertação, os católicos denominam assim, e teologia da missão integral são os evangélicos que denominam assim, tá? Então, veja, eles, ah, há um, acontece um movimento de união onde os Estados Unidos da América exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, qual foi a autoridade da primeira besta? A autoridade da primeira besta do Vaticano foi uma profunda união entre Igreja e Estado durante a Idade Média. Lembre-se que a Igreja Católica não tem mais esse poder, porque foi justamente o Papa Leão XIII que acabou entrando num contexto histórico da Igreja Católica, no momento que as monarquias estavam sendo derrubadas e o republicanismo, as repúblicas estavam surgindo. E Leão XIII foi o Papa da transição de um catolicismo que era de base monárquica, agora para sobreviver em um contexto republicano, tá? Então, Leão XIII foi esse. Agora, o Leão XIV, olha só que coisa, né? O pêndulo volta. Por quê? Porque no mundo, e vocês vão concordar aí comigo, há uma tendência hoje ao ditatorial, seja de esquerda ou de direita. Tanto os de esquerda quanto os de direita, eles não enxergam mais o voto popular, e nem só a questão do voto, porque a política, ela não somente se desenvolve no voto, tá? A política se desenvolve ao longo dos períodos. Mas o que que nós estamos enxergando? A ditadura dos juízes e a ditadura de presidentes, que se perpetuam no poder. Presidentes que se perpetuam no poder, dentro da sua base ideológica, tá? Então, por exemplo, o presidente da China, onde o partido só tem um, onde se vota todo mundo em um, e os juízes tomam as decisões segundo a visão do presidente, e os deputados votam alinhados com o presidente. Isso não é uma república popular da China, né? Então, o Putin, lá, na Rússia, também está lá há quanto tempo? Tá? E aí você vê, por exemplo, a família Kirchner na Argentina. Agora tem o Milei lá que quebrou esse processo, mas você vê o Bukele, para não ficar citando só de esquerda, né? Tem o Bukele em El Salvador, que também se desenvolve, é um de direita, está se desenvolvendo em um perfil ditatorial. Aclamado pelo povo ou não, isso eu não vou entrar, volto a dizer, não estou entrando nos meandros ideológicos de política. Eu só estou falando que paira no ar um desejo até das pessoas em ter um líder fixo. É isso que eu estou falando. E também o Donald Trump, sem dúvida alguma, veja só, parece que é construído por Satanás isso aí. Eu estou dando minha opinião de teólogo agora aqui, tá? Na minha visão espiritual, parece-me que é construído por Satanás isso. Por exemplo, um líder fraco nos Estados Unidos da América. Um líder que mal conseguia se movimentar em um palanque, que mal sabia diferenciar esquerda e direita na hora de sair, que falava frases desconexas, que falava coisas estranhas e que colocou ali, no momento da campanha, ele sai mostrando que não tem condições de continuar, e realmente não tem, e coloca uma concorrente, Kamala Harris, que era uma Dilma americana. Se você lembra da presidente Dilma aqui no Brasil, falava frases desconexas, não tinha um discurso que era inteligível e se tornou uma pessoa fraca.
Veja, eu não creio que é organizado de maneira natural. Eu creio que é organizado de maneira sobrenatural. Para quê? Para passar para as pessoas, para passar para as pessoas, para a população, líderes fracos. E líderes fracos criam um vácuo de poder aonde o líder forte se apresenta e toma. Então, todo esse clima de pessoas que enxergam naquele próximo líder o Salvador, naquele próximo líder que deve ser dado mais autoridade para ele resolver realmente os problemas. Então se cria um ambiente satânico, de uma ânsia ditatorial. Então as monarquias caíram, vieram o republicanismo, mal e mal, né? Porque também Hitler não era republicano, Stalin não era nada de republicano e as guerras que aconteceram aí, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, tal, principalmente Segunda Guerra, quando eu estou falando desses nomes aqui. Então, na verdade, parece que o republicanismo ele está sendo maquiado. O que está sendo claro agora é que eles não precisam se esconder. Eles não precisam se esconder. Eles estão assumindo aquilo que, na minha opinião, tá? Nunca deixou de ser monarquias, mas são monarquias escolhidas pelo povo. Quando eu falo povo, gente, é o partido político, tá? Não é o povo, tá? Então, são poderes ditatoriais, que no Brasil aqui, depois das diretas, nós temos um único partido com uma única visão que governa esse país aqui, e eu estou falando do PMDB, não estou falando nem do PT, que na minha visão política é o que governa esse país aqui. O MDB agora, né? Que é o mesmo nome lá do passado, antes das diretas. Então, enfim, estou entrando muito na política aqui, porque eu sei que gera polêmica nessas coisas aí hoje em dia, né? Porque isso aqui não é objetivo. É só para mostrar para você que essa visão ditatorial, ela permanece ainda na cabeça. O político, ele entra no poder, e não quer sair do poder. Então, não é tão estranho. Por que que eu estou falando tudo isso aqui? Porque não é tão estranho, gente. As pessoas, elas têm uma ilusão de democracia, tá? A Bíblia, ela está extremamente contextualizada e não precisa de atualização. Quando ela fala exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, são em questões ditatoriais. Logicamente que os Estados Unidos da América, ele tem uma peculiaridade, tá? A peculiaridade dos Estados Unidos da América é que são 50 estados que são mini países dentro de um país. Então, o foco é muito Estados Unidos da América, porque ele é diferente de todos os outros países, inclusive o Brasil. O Brasil só tem república no nome. República Federativa do Brasil é só no nome, tá? Porque não é uma república federativa. Agora, os Estados Unidos, sim. Os Estados Unidos da América são 50 países dentro de um país, tá? Onde os estados têm uma autonomia muito grande. Agora, o que vai se desenrolar é uma descaracterização dos Estados Unidos da América nesse sentido de ser uma democracia, tá? Veja o tipo de votos, né, de colegiado. Já é um fenômeno, né? O modo como o Trump entrou é um fenômeno muito maior do que vocês podem imaginar. Vamos resgatar a eleição dele agora desse ano. Os Estados Unidos, naqueles mapas que os jornalistas colocavam lá, ele quase ficou com um todo vermelho. Isso é muito raríssimo acontecer na história americana. Isso mostra uma guinada onde os estados começam a entregar o poder para o governo federal. Isso é o exercício da autoridade. Não à toa que ele assinou mil e tantos decretos em 100 dias de governo. Dá uma média de 10 decretos por dia assinados, tá?
Então, o governo americano ele passa a ser, a exercer uma autoridade cada vez mais federal. Essa autoridade que ele vai adquirindo para si, na presença do Vaticano, na presença da primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, a ferida mortal somente vai ser curada quando o Vaticano conseguir colocar o decreto dominical dentro dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque o descanso dominical, ele é uma característica católica apostólica romana, dentro da teologia que se espalhou e chegou aos protestantes, tá? Que não são mais protestantes, né? Então, Lutero, ele teve a sua missão, ele teve o seu papel no protesto, mas o Lutero não entrou nas questões de guarda do sábado versus o domingo, pelo contrário, ele defendia a guarda do domingo. Calvino, outro protestante, ele também não entrou nessa discussão do sábado versus o domingo, porque também não era o momento, tá? Não era chegada a hora do juízo. Profeticamente, não era o foco para ser pregado naquele tempo do século XVI, século XVII, tá? Então, o momento é agora. O momento é do século, do final do meados do século XIX para cá. Lembre-se que a gente está contando aqui histórias de 2000 anos, tá? Então, a mensagem do sábado, ela começa a ser proclamada com ênfase em meados do século XIX para cá. Hoje tem acontecido um fenômeno, hoje, quando eu digo década de 70 para cá, tem acontecido um fenômeno no meio evangélico, que eu acho positivo esse fenômeno, sob a perspectiva profética do tempo do fim. Tem um fenômeno acontecendo no meio evangélico da valorização da cultura judaica no meio da igreja cristã. Então, autores como J.P. Sanders, N.T. Wright, James Dunn, esses teólogos, eles criaram uma escola desde a década de 70 para valorizar valores e conceitos judaicos no Novo Testamento. Então, eu tenho uma Bíblia, por exemplo, aqui, não sei se ela está aqui, tem uma Bíblia aqui, ó, não sei se vai aparecer, ó, aqui, ó, Bíblia Judaica Completa. Isso aqui é o da década de 70 para cá, que é uma Bíblia que ela é traduzida, tá? Antigo e Novo Testamento, que está traduzida mantendo-se e valorizando essa cultura judaica. Isso é um ponto interessante porque valorizando a cultura judaica, você valoriza o Antigo Testamento, que valoriza os Dez Mandamentos, que por sua vez vai se resumir na discussão final, sábado versus domingo. Então, o Espírito tem se movimentado já. O Espírito tem se movimentado. E eu creio que quando o decreto dominical sair, e por que que eu estou falando do decreto dominical? Cuja ferida mortal foi curada. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela recebe a ferida mortal em 1798, onde Napoleão Bonaparte prende o Papa Pio VI. E aí, então, há uma necessidade de reconstrução da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa reconstrução no campo político, ela está quase finalizada. Quase finalizada. Veja a quantidade de estadistas que foram no sepultamento de Francisco. Veja a comoção mundial a respeito desse conclave de ontem, né? Todos os canais, Globo, Bandeirantes, canais ateus, espíritas, estavam tudo proclamando lá. Tinha gente chorando na televisão, emocionado, teve gente chorando em casa, emocionado, tal, e até não católico. Então veja que a ferida mortal ela está sendo curada, vai voltar a ter esse poder de influência grande. Francisco teve muita força ao ponto de fazer discursos dentro da Câmara dos Deputados e Senadores nos Estados Unidos. Agora imagina um Papa americano. Se o Francisco, um argentino,
foi aplaudido de pé dentro da Câmara dos Representantes. Imagina um Papa americano. Então, que surpreendeu, né? Conforme os analistas falam aí, né? Foi uma surpresa ser votado. Bom, da perspectiva escatológica do tempo do fim adventista, não teve surpresa nenhuma, tá? Então, entenda que eu estou mostrando para você que o movimento é da América para o Vaticano, dos Estados Unidos para o Vaticano, e não do Vaticano para os Estados Unidos, tá? E aí diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Veja que não é a besta, gente. É soprar fôlego à imagem da besta. Não é a besta, mas é algo que relembra ou que lembra a besta, tá? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja a ênfase, gente. Aqui não é a besta que emerge do mar, é uma imagem que a besta da terra faz, com sinais, com prodígios, com fôlego, com fogo descendo do céu. O que que é isso? É uma imitação do Espírito Santo. Então, a palavra como fogo descendo do céu, Atos capítulo 2, que o Espírito desceu em forma de fogo sobre os discípulos, em línguas em forma de fogo. O fôlego, ruá, Ruach HaKodesh, né? O fôlego do santo, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus, comunica fôlego à imagem da besta e com sinais, com poder. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de fazer as coisas acontecer na criação. Então, esse aqui é um movimento do falso Espírito Santo. É um movimento o quê? Protestantismo norte-americano que nós estamos vendo hoje. O pentecostalismo, neopentecostalismo principalmente, onde vai, onde eles irão aproximar do Vaticano, criando algo parecido. Então, o que que o nacionalismo cristão, usando um termo mais técnico aqui, nacionalismo cristão são evangélicos norte-americanos que defendem uma união total entre a igreja e o Estado. Eles perderam um pouco o fôlego porque assustou o norte-americano, mas eles voltaram agora com o projeto 2025. Eles voltaram, o nacionalismo cristão voltou a ter fôlego com a eleição do Trump. E muitos que estão ali do governo de Trump têm essa perspectiva do nacionalismo cristão, que é transformar os Estados Unidos da América em uma nação cristã. E quando a gente fala nação cristã, é para perder todas as liberdades religiosas. Ou você é cristão, ou você cai fora, tá? A política imigratória dele não é uma política imigratória somente num conceito de segurança pública. O discurso é esse. Mas, no fundo, daquelas pessoas que. E eu até penso que o Trump, ele até pensa em segurança, tá? Mas aqueles que estão ao redor dele, assessorando-os ali, eles têm um outro pensamento. Pensamento é: nós vamos voltar a América a ser um país protestante. E aí eles vão começar a unificar a igreja e o Estado é a igreja. Tem um discurso até importante aí do Trump recentemente, que no dia da oração, tem um dia aí do mês,
que é o dia da oração. E logicamente que ali o político vai falar de religião, porque ele está na frente de líderes religiosos, tá? E aí ele fez um discurso esse ano, se não me falha a memória, foi esse ano. Porque se não foi esse ano também foi no outro mandato dele, mas independentemente foi o Trump, tá? Ele falou o seguinte, que ele não se preocupa com a separação entre igreja e Estado. E que, na verdade, ele até defende uma união de igreja e Estado. Isso é perigosíssimo. Isso é muito, muito perigoso. Deus, todo governo, todo movimento político, todo governo, quer seja império, monarquia, imperador, quer seja republicano, todo governo que defende o fim da separação entre igreja e Estado é um governo que se torna muito perigoso. Na história sempre foi assim. Mas há uma tendência humana para isso, tá? Há uma tendência humana dos líderes políticos acharem que são sacerdotes e de sacerdotes acharem que são líderes políticos. Então, o homem, ele sempre cai nesse problema. E aí, caindo nesse problema, ele entra em assuntos de legislar em questão de adoração, que Deus não permite isso. Nabucodonosor, capítulo 3 de Daniel, criou uma grande estátua de ouro e fez com que todos se dobrassem àquela estátua, que era uma estátua dele mesmo, para adorar aquela estátua. E quem não adorasse aquela estátua de ouro, que tinha 6 côvados por 60 de altura, era um obelisco. E aqui é o número 666. Então, é a multiplicação da Babilônia, é um evento global, onde o Estado vai interferir nas questões de adoração do ser humano. Logicamente, gente, que ele não vai criar uma única igreja. Isso é sem cogitação. Ele não vai criar uma única religião no mundo, mas ele vai convergir pelo menos um aspecto doutrinário, a questão do dia do descanso. Porque isso, Satanás, ele trabalha desde o lado passado. Então, e o domingo foi o dia que ele escolheu, e aqui a gente não sabe, sinceramente, por que que ele escolheu o primeiro dia da semana. De repente, por questões culturais, onde ele mesmo viu e percebeu que os seres humanos davam valor ao sol, que os seres humanos, o sol gera vida na agricultura, que os seres humanos enfatizavam a questão da própria agricultura, né, e colocou o sol, no centro de adoração e foi se desenvolvendo toda uma linguagem sagrada do dia do sol, né? Sunday, Suntag, tô lendo aqui, né? Depois de 2020, ele afirmou que seus objetivos incluíam restaurar os Estados Unidos como uma nação sobre Deus, com liberdade e justiça para todos. Trump declarou que os Estados Unidos são uma nação de crentes. Os comícios de Trump assumem os símbolos, a retórica e a agenda do nacionalismo cristão. É isso aí, né? Então, usar a política para esses fins, gente, é um erro terrível e a história mostra isso aí. Eu não sei se vocês perceberam que eu comecei a entrar em Apocalipse 13 e o foco é os Estados Unidos da América, não é o Vaticano. O Vaticano está lá. O Vaticano continua sendo o Vaticano. A Bíblia diz: dei tempo para que ela se arrependesse. Ela, porém, não quis arrepender-se. Isso aí eu estou citando aqui de cabeça, a carta à igreja a Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2 verso 21, tá? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então tem a palavra tempo e prostituição aqui, tá? Que é essa questão do tempo, porque em Apocalipse, ah, 13:5 fala: Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Apocalipse 12, verso 14 diz
E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto. Aqui, mulher, no caso, ir para o deserto, é a igreja sendo preservada da perseguição, tá? Onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, tempos, tempo e metade de um tempo. Daniel capítulo 7 verso 25 é a mesma nomenclatura lá, que são os 42 meses, que são os 1260 anos, tá? Apocalipse capítulo 11 verso 2 e 3, mas deixa de parte o átrio do santuário e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Então, 42 meses, 1260 dias, que na profecia são anos, um tempo, dois tempos, e metade de um tempo, são o mesmo período profético, de 1260 anos, que equivale do ano 538 anos Domini, depois de Cristo, até 1798, que foi o poderio hegemônico católico apostólico romano no mundo, tá? E aí então ele é golpeado de morte, perde a sua relevância política, mas a relevância religiosa ainda continua, porque é a maior igreja e a mais longínqua, né? Mas isso é a besta que emerge do mar, que são povos, multidões, nações. Apocalipse 3, de 11 até 17, 18, até o 17, né? Porque o 18 vai amarrar, jogando de volta lá para a besta, que é antropocêntrica, tá? Uma religião do homem. Então, são os Estados Unidos da América. A ênfase que eu estou dando aqui, para a gente finalizar, falei que ia ser curto, enquanto acabou sendo longo, né? Para finalizar, é que a ênfase é independentemente do papado. Logicamente, com o Papa americano, ele acaba catalisando, acelerando o processo. Mas o foco profético, o último movimento profético, são os Estados Unidos da América. Então, o que que nós estamos observando ali? O nacionalismo cristão ele foi muito forte na década de 70, 80. Ele fraquejou um pouco na década de 90, início dos anos 2000, mas com a queda das Torres Gêmeas, principalmente, e aí foi o mundo islâmico, né, que atacou o coração da América, Nova York. Então, isso foi então uma restauração do fôlego ao nacionalismo cristão, que se desenvolveu de lá para cá e hoje ele tem forte influência política, tá? Ao ponto do projeto 2025, que é muito comentado, feito pela Heritage Foundation, que é uma instituição profundamente ligada ao nacionalismo cristão, tá? De discurso de nacionalismo cristão. E aí então eles vão criar uma imagem à besta. Qual que é essa imagem que a gente entende? É essa união entre igreja e Estado, que é algo parecido quando o Vaticano se tornou império lá na Idade Média. Era um poder político religioso, que não é mais hoje, gente. Mas os Estados Unidos da América vai adquirir esse perfil político religioso, onde essas questões de liberdade política e religiosa vai ser corroída e está sendo corroída, para falar a verdade, tá? E aí então vai chegar ao ápice quando no capítulo 13, verso 16 e 17 diz o seguinte, o 15 também. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.
a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Em outras palavras, quer você esteja consciente ou não, porque tem gente que vai receber a marca consciente. Olha, eu entendo, eu quero e eu quero participar do processo. Eu quero fazer parte dessa nova ordem. E tem aqueles que são indiferentes. Mas já que a boiada está indo por ali, eu vou por ali também. Recebe a marca na mão, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é número de homem, ora o seu número, esse número é 666. Então, é isto, gente. O foco que você deve ter atenção e estudar é o foco do que está se desenvolvendo nos Estados Unidos da América, que independentemente de qual papa está, independentemente de se é papa americano, argentino, europeu ou qualquer outro lugar do mundo, ah, o que se mostra são países, volto a dizer, pessoas, população, que elas estão, parece que ansiando cada vez mais por poderes centralizadores e ditatoriais, e nos Estados Unidos da América não é diferente. O Trump, ele tem essa pegada, é inegável, essa pegada ditatorial de governar por decretos, né, bater na mesa, gritar alto. Ele tem esse perfil. Parece que as pessoas vão aceitando esse perfil. Essa aproximação dele com a Rússia desenvolve mais ainda essas características, esse tipo de perfil, e parece que as coisas vão se assentando, as pessoas vão se acomodando e aceitando. Isso também ele tem sido amparado nesse desenvolver. Ele tem sido amparado pelo protestantismo americano apostatado, onde é um protestantismo que está perdendo a voz profética. Quando eu falo voz profética, é voz profética teológica, de repreensão. São poucos os pastores que repreendem hoje essa aproximação da igreja com o Estado. Eles deveriam repreender isso. O Estado é que precisa da igreja, a igreja não precisa do Estado, tá? Lembre-se sempre disso, tá? É o Estado que precisa da igreja, não é a igreja que precisa do Estado, porque a igreja é sobrenatural, ela é poderosa, tá? Então, não é o Estado que tem algo a nos oferecer, é nós que temos a oferecer algo ao Estado. E quando eu falo ao Estado, não é nós, como cristãos, entrarmos na política, é nós, como os cristãos, entrarmos para fazer o trabalho de pregar o Evangelho focado em questões de adoração. Agora, o que se desenvolve dentro da teologia protestante apostatada, que teve o seu cerne lá no catolicismo, que começou por eles, volto a dizer aqui, a questão do trabalho social através das organizações, sociedades civis aí, as ONGs. Então, perceba como foi a articulação. As ONGs foram criadas, e agora eu vou falar mais a técnica aqui, técnico no sentido teológico da palavra, através das ONGs surgiram as pastorais. Se você nunca ouviu esse nome, são as ações sociais que as igrejas fazem, tá? Então, um livro para você ler, um livro de história religiosa, um livro chamado O Novo Rosto da Missão. Esse livro ele é em português, é uma tese de doutorado de um pastor chamado Longini. Ele é um pastor do Rio de Janeiro, presbiteriano, se não me falha a memória. Ele fez a tese de doutorado dele na Alemanha, mas escreveu ela e traduziu em português, tal. E tem um livro chamado O Novo Rosto da Missão. O que que ele fala nesse livro? Ele fala, a tese dele provou que desde a década de 60, então teve o Conselho de Lausanne na Suíça, tá?
O Concílio de Lausanne, na Suíça, foi um encontro que teve entre teólogos evangélicos e teólogos católicos, lá na Suíça. Então, teve um encontro de Lausanne, na Suíça, eu não lembro a data, 1930, sei lá. E lá, então, olha só como as coisas acontecem lá no passado, gente. Teve um encontro de Lausanne na Suíça, e aí lá se decidiu que a teologia latino-americana deveria ser mais ouvida. Não é à toa que um Papa Francisco era argentino e o Leão XIV é um americano que trabalhou no Peru. Não é à toa, é um negócio antigo, 1974. Obrigado. Então foi esse congresso aí em Lausanne, na Suíça, 1974, que determinou lá que eles falam assim nos relatórios deles, né, que foi algo do espírito, foi sobrenatural, porque até então a teologia era europeia, era tudo na Europa. E a partir desse encontro em 1974, a teologia latino-americana se apresentou para os europeus e que eles deveriam reformar as teologias deles. E aí então começa um movimento ecumênico muito forte entre evangélicos e católicos. E aqui na América Latina, se depois desse Concílio Mundial de Lausanne, esse encontro mundial, foi declarado aqui no Brasil os CLADES. CLADES são. O que que aconteceu? Reuniam-se teólogos latino-americanos, protestantes e católicos, e começava a conversar. Olha, nós temos que ir para a missão, nós temos que cuidar das pessoas pobres, nós temos que alimentar o faminto, vestir o nu, e assim foi se aproximando as igrejas, foi se aproximando. E o que que aconteceu? Aconteceu que em torno lá do ano 2000, eu estou resumindo o livro para você, mas leia o livro lá, você vai ver que é mais detalhado lá. A partir do ano 2000, os teólogos evangélicos e católicos, os padres e os pastores, eles chegaram a uma conclusão do seguinte: vamos chamar os clades. Eles desenvolveram então esse ecumenismo baseado na missão. E aqui eu estou dando chave agora para você entender como é importante as falas desse Papa Novo. Augustiniano, missionário no Peru. E se não me falha a memória, conforme eu estou falando aqui para vocês, eu estou resgatando o livro na minha memória. Se não me falha a memória, o clade mais importante que teve foi no Peru. Se não me falha a memória, tá? Então vai conectando os laços aí. E aí, então, o novo rosto da missão foi o quê? Foram as ações sociais que esses teólogos apresentaram. Consegue compreender? Então, o que que vai acontecer agora? E aqui eu falo para você, não é que eu sou profeta, eu só sou um estudante da história. Então, qual que é o novo rosto da missão? O novo rosto da missão é uma igreja que sai para fora para amparar os marginalizados da sociedade. Vocês estão entendendo como é que vai acontecer o decreto dominical? Então, esse Papa, eu já falo para você categoricamente, eu não sou profeta, é só estudante da história. Ele vai fazer com que a igreja, com as suas pastorais, com as suas ações sociais, elas invadam a sociedade de uma maneira tremenda, mais do que acontece hoje, tá? E olha o apelo. Quem é que vai fazer um discurso contra um movimento desse? Onde está amparando o marginalizado, o excluído, o faminto, o pobre, o miserável. Você imagina um negócio desse? Por isso que ele falou que ele é a favor do imigrante. Quando eu falo imigrante, gente, é o marginalizado, é o indocumentado, é aquele que não tem um emprego, que está morando em tenda, que não tem uma casa. Então, a igreja vai avançar tremendamente nessa área. Você pode escrever. E nisso, tem uma frase muito forte, né, que os missionários dizem por aí. Eu gosto de missão, estudei sobre isso. Os missionários falam que todas as diferenças teológicas se acabam no campo da missão. Os missionários falam isso aí. Que quando você está amparando o pobre, vendo as diferenças, acudindo essas pessoas que estão em extrema necessidade, as diferenças teológicas acabam.
A gente para de discutir e vamos focar no mais principal. É esse o argumento. Só que tem um problema aí. Esse é um perigo, porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E um dos discursos dos Clades é muito essa ênfase do Espírito Santo. Ah, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos unir. E aí, então, sobre o argumento do Espírito, com o trabalho social, tiramos as diferenças teológicas e estabelecemos um sistema de adoração mundial. Pode escrever aí, que é isso que vai acontecer. E agora, para terminar aqui, eu leio de novo uma citação que eu li do Grande Conflito, página 588, onde diz: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Entenda o espiritismo aqui não como kardecismo, nada. Entenda o espiritismo como essa ênfase do espírito e também dos espíritas, tá? Então, sob a argumentação dos espíritas, eles se estendem a mão sobre o abismo para dar mãos ao poder romano e, sob a influência dessa tríplice união, protestante, espíritas e o romanismo, este país seguirá as pegadas de Roma e toda a liberdade religiosa terminará. Então, nós estamos chegando bem próximos ao fim. Dica de leitura que eu dei, leia o livro Um Novo Rosto da Missão, tá? Eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Longini. É um livro de capa marrom, tá? Ele vai falar Teologia da Libertação, Igreja Católica, Teologia da Missão Integral, une evangélicos e católicos, e no campo missionário, toda a teologia vai parar de ser discutida, e aí então os próprios evangélicos vão falar: vamos guardar o domingo como um dia da família, como um dia do descanso, porque a sociedade precisa disso. A gente tem que parar de ser materialista, consumista, e vamos então unir nesse ecumenismo de missão, nesse ecumenismo de ações para a sociedade. E aí então vem o decreto dominical, e ai daquele que não entrar nisso. Ai daquele que fazer um discurso contra isso. Você imagina você fazer um discurso contra um movimento que ampara marginalizado, o pobre, o faminto, o miserável. Você imagina isso aí. Então, é esse o caminho que vai acontecer, que vai ser célere, e nós precisamos, logicamente, que amparar o faminto, vestir o nu. Nós devemos amparar não somente esses, mas os ricos que não aceitam Jesus ou que não creem em Jesus, tá? Congresso Latino-Americano de Evangelização, é esse aí mesmo, que está aí, tá? Então, junta-se isso aí e vai se, então, apresentar uma única teologia, um único líder, uma única perspectiva, e todos aqueles que saírem disso não vão poder nem comprar, nem vender, porque num mundo que está todo mundo unido, buscando a prosperidade de todos, que pregam a, igualdade de todos, você vai ser o diferente. Você vai ser o contrário, você vai ser o separatista, você vai ser o perturbador do povo de Israel, entre aspas. E aí você vai sofrer perseguição tremenda, tá? Que Deus abençoe e guarde vocês. Eu falei